começar falando sobre gestos. Eu acho que é importante a gente olhar isso porque as pessoas vendo esses gestos em filmes, em séries, em clipes musicais ou em qualquer evento, como eu citei aí, da própria Elite, elas começam a perceber que essas pessoas podem fazer parte de alguma sociedade dessas. Coloquei aí na tela. O primeiro, eu não sei se você conhece. Reconheço, claro, que é o nosso querido Napoleão Bonaparte, né? O grande lance desse aí, Vilela, seria o gesto que todos eles estão fazendo. Esse famoso gesto aqui, né, que sempre a gente vê quando alguém vai imitar o Bonaparte, que é o... O hide the hand. Tem gente que fala que ele tinha um problema estomacal. Exatamente. Já ouviu essa teoria também? É uma das teorias que envolve, né, ou uma das desculpas, quem sabe, né, para camuflar um gesto que foi feito ali, pelo menos em uma das suas principais pinturas, né, um dos seus principais quadros que nós temos. Tem algum significado, algum simbolismo? O grande problema é que diversas outras pessoas fazem esse gesto. Muitas delas vão falar que elas estão seguindo mesmo a linha do Napoleão Bonaparte. Mas, quando nós olhamos livros, principalmente que falam a respeito de sociedades, e a gente pode envolver sociedades discretas ou sociedades secretas, a gente consegue enxergar que... Você já explicou isso, mas é legal para quem está vendo pela primeira vez a diferença entre discretas e secretas. Boa. A maçonaria, por exemplo, que a gente fez um episódio aqui somente sobre a maçonaria. Fantástico esse episódio. Foi bem bacana, Até né? hoje sou xingado por causa desse episódio. Eu também. Porque falam que você revelou demais. Então assistam aí, porque o pessoal fala, ele falou muita coisa lá que não sei não deveria ter falado. Cuidado, hein, cara. Eu tenho que andar nas sombras, né? Até pra vir aqui é difícil. Exato. Esse daí... Então, discreta e secreta? Isso, exatamente. A maçonaria é uma sociedade discreta. Por mais que ela tenha vários segredos, mas é uma sociedade discreta, né? Existem sociedades secretas, como, por exemplo, um dos braços da maçonaria, que é o Skull and Bones. Sim. Que a gente soltou também lá no programa Será que é Verdade? Às 11 horas da manhã, recentemente, aí, um episódio só sobre o Skull and Bones. É um braço da maçonaria? É um dos braços. Ele surgiu lá na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. E grandes nomes, principalmente do sistema político, fazem parte do Skull and Bones. Por exemplo... É uma sociedade ativa ainda. Ativa, totalmente ativa. George W. Bush... Eu vi algumas fotos. Não vazaram umas fotos? Sim, tem fotos. Inclusive, em uma das eleições nos Estados Unidos, os dois candidatos que eram opostos, ambos faziam parte do Skull and Bones. Isso que a galera não entende, né, cara? Exatamente. A galera briga nas urnas e são opositores, mas às vezes os caras fazem parte da mesma coisa, né? Do mesmo uma sociedade sistema. Fraternal, pequena, onde ambos faziam parte do mesmo sistema, como você falou. E o que é? É uma sociedade que tenta uma dominação? Ela tá por trás do quê? Hoje, o Skull and Bones, eles se consideram aqueles que são sem sentimentos. O próprio nome já traz isso. Por exemplo, Skull and Bones é caveira e ossos. Se é algo feito de caveira e ossos, significa que não tem coração. Tá. Então, eles não têm sentimentos. O nosso coração, ele é tido como uma base para o nosso sentimento, né? Então... eles sem coração, eles não possuem sentimentos. Então, tudo que for parte da agenda que está na alçada do Skull and Bones vai ser tratado como algo que não tenha sentimento. Eles vão cumprir aquela agenda, não importe o que eles precisam passar, ou por cima de quem eles precisam passar, ou até mesmo tirando a vida de quem eles precisam tirar, entendeu? Um grande exemplo, a gente teve um repórter que perguntou na época dessas eleições que eu citei, para o próprio Bush, né? Como que você e o seu opositor estão dentro do Skull and Bones? E ele ainda cita o número do Skull and Bones, que é o número 322. Que é? Eles trazem como uma alusão ao livro de Gênesis na Bíblia, capítulo 3, versículo 22, que fala a respeito da queda do homem. Vê se acha esse trecho pra gente, por favor. Gênesis 3, 22. Tá. Ele fala a respeito, Vilela, da queda do homem. Quando o homem caiu, Adão, por exemplo, caiu lá do... Pecado original. O pecado original, caiu do Éden, lá do paraíso, né? Então, essa queda fez com que o homem se tornasse um ser mortal, não imortal, e nem tinha mais o Espírito de Deus habitando dentro dele. Porque o Espírito de Deus só habitou novamente no homem após Cristo ser o próprio sacrifício, falar está consumado e retirar esse pecado do mundo. Então, Deus passou a habitar novamente dentro do corpo humano, né? Dentro do nosso corpo, dentro do nosso coração. Até então, olha lá que interessante. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, ora pois, para que não estenda a sua mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Ele tem o pecado original,
Sim. A mulher vai sentir as dores do parto e o homem vai ter que viver do trabalho dele. Porque no paraíso, na teoria, ele não precisava fazer nada. Ele tinha vida eterna Tinha tudo e tinha lá. tudo à disposição. Exatamente. E a explicação de alguns pastores e padres que vieram aqui, que eu achei fantástico, que Deus proíbe os dois de comer da árvore da vida, porque se eles comessem da árvore da vida, eles iam ficar eternamente pecadores. Então eles jogam eles para fora, onde eles iriam ter toda uma linhagem, e um dia viria alguém Putz, que impressionante. tiraria esse pecado do mundo, e aí então eles poderiam ter a vida eterna de novo. Cara, É acho- louco isso, né? Essa acho que foi a melhor explicação que Eu eu já também ouvi. achei fantástica, cara. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu sempre me questionei por que eles foram proibidos de comer da árvore da Porque da senão vida eles seriam eternamente Pecadores, malditos, né? Pecadores. Então esperou ter uma redenção ó, na figura de Cristo, onde ele tira todo o pecado de Adão e tudo que veio antes, e a partir daquele momento o homem volta a ter essa vida eterna, esse direito à vida eterna, a árvore da vida, né? Perfeito, Louco, perfeito. A gente consegue enxergar que aqueles, ou pelo menos não todos, né, Vilela? Porque às vezes o cara vai tirar uma foto e também nem sabe a respeito disso, né? Coloca a mão aqui debaixo da roupa e o cara não tem nada a ver com essa história, né? Mas assim, eu tô falando de grandes personalidades, grandes Papa nomes. Francisco também. Cara, os papas, eles têm um negócio estranho, assim, de se observar. Porque o Papa Francisco, ele é um cara que aparece fazendo esse gesto da mão oculta. Ele tem vídeos com olho roxo também, que poderia ser uma referência àquele Black Eye Club. Sim. E o Papa Bento, por exemplo, ele tem uma possível ligação com outro grupo que se chama Red Shoes Club, que é o Clube do Sapato Vermelho. Você Não até sei se me você já ouviu falar. Você falou aqui em algum programa, mostrou Tom Hanks, né? Alguns o O, Instagram. aquele cara que faz o Jack Sparrow, que eu esqueci o nome dele, O ator? o ator, O Johnny Depp. Johnny Depp, ele mesmo. O que é? Colocam pistas. São fotos- magnatas que eles fazem os seus eventos ali, ou possíveis rituais, usando sapatos vermelhos. E nesses rituais, cara, acontece das coisas mais abomináveis possíveis, assim como os arquivos Epstein mostraram. Aquele sumiço daquela garota, que até hoje não foi decifrado, Madeleine McCann, traz pessoas que estão envolvidas com esse Red Shoes Club. E tem dois nomes em específicos, Tony Podesta e John Podesta. Que são? Grandes nomes da elite americana, principalmente com envolvimento com a elite política. O John Podesta, por exemplo, ele foi um dos principais assessores de Hillary Clinton na campanha dela em 2016. E a Madeleine McCann sumiu em um resort, uma menininha, acho que de 4, 5 anos ali, que ficou muito famosa no mundo todo, não sei se você lembra dessa história. Até hoje não deram um resultado pro caso dela. E ela com o pai e a mãe num resort em Portugal, eles estavam de férias, foram almoçar, ela ficou brincando assim próximo, de repente desapareceu. Cara. Pessoas que viram o que aconteceu com ela, onde dois homens vieram e raptaram a garota, foram na polícia e fizeram aquele retrato falado. As imagens do retrato falado, elas batem, cara, de uma forma muito, tipo assim, é 90% igual aos rostos de John Podesta e Tony Podesta, que são dois irmãos e que fazem parte desse clube do Sapato Vermelho. E o Papa Bento era um dos caras que usava muito o sapato vermelho, possivelmente, né, um adepto também desse clube. Algo bem sombrio, assim. E esses gestos, ô Vilela, que a gente começou mostrando ali a mão oculta, fazem parte, então, dessas sociedades secretas, ou dessas sociedades discretas, ou desses clubes de magnatas, né? Esse, por exemplo, se a gente descer um pouco aí, ô diretor, se a gente puder descer isso aí, ó, nessa parte, eu tô trazendo porque a galera fala assim, esse cara é maluco, esse cara tá trazendo informação sem base nenhuma da cabeça dele. Eu já sei como que são os comentários da galera, né? Então, o que a gente tá mostrando aí nessa parte? É um livro que ele foi publicado pela própria maçonaria, mais ou menos ali no século XVIII, onde ele descreve perfeitamente, né, o chamado mão oculta, o hidden hand. Né? Esse livro, ele traz ali, né, o símbolo da mão oculta, denominado para o grau mestre do segundo véu. O livro está aqui na parte direita da imagem, né? Acho que é a mesma que o pessoal está vendo, né, o Luciano? Né, do lado direito. Eu coloquei uma seta vermelha para mostrar a capa do livro ali. E dentro do livro tem a explicação que fala sobre esse grau mestre do segundo véu, de acordo com o rito York da maçonaria. Tá? Então, esse é um gesto maçônico. Eles trazem esse gesto como aquele momento em que Deus chega para Moisés, no livro de Gênesis, né, e fala para que Moisés coloque a sua mão no peito. Ele tira, a mão dele tá leprosa. E aí ele coloca de novo, a mão dele tá curada. Então eles têm como base essa passagem bíblica para esse gesto aí da mão escondida, a mão oculta, entendeu? Mas é um gesto maçônico, não tem como a gente negar. Podem existir pessoas que fizeram sem querer, numa foto ali, por exemplo, o Papa.
colocou sem querer? Pode. Mas quando é um padrão, né? Se ela coloca frequentemente. Frequentemente. Ou pessoas que têm muito conhecimento, porque o Papa Francisco é um homem de muito conhecimento. Para o cara chegar a ser Papa, ele tem total conhecimento, pelo menos das escrituras, e principalmente dessas sociedades que controlam a religião, a política, a indústria musical, o cinema e por aí vai. Então, acredito eu, aí já é minha opinião, tá? Pode ser uma grande teoria da conspiração, mas acredito eu que ele tem pleno conhecimento sobre tudo isso para ele se deixar levar e tirar uma foto como essa. Eu, por exemplo, que sou um Zé Ninguém, eu tomo muito cuidado. Se alguém vai tirar uma foto minha, às vezes eu tô com sobretudo, alguma coisa assim, de não colocar uma mão ali dentro para não passar a imagem recado, de né? ter um gesto maçônico, por exemplo. Pra quem tá duvidando, é só ver o problema que dá, né, diretor? Com gestos, os sinais de facções, Facção, né? é. Às vezes você tá fazendo, não sabe, já deu muita confusão. Do cara tá numa Exatamente. região de uma facção, faz sem saber, sei lá, um sinal que é da outra facção e o cara parece morto lá. Meu, E o acaba cara às vezes nem perdendo a vida. sabe, né? Ou faz É. na inocência, ou na brincadeira. Exatamente. Mesma coisa dessas... Tem comprimento de mão também, que os caras falam que é comprimento maçônico, que só os maçônicos sabem, e depende do seu grau também. A assinatura, quando eles vão assinar algum documento, o cara assina ali e faz Três três pontinhos, pontinhos, né? Como se fosse a trindade maçônica. Meu pai fazia de sacanagem, sabia? Ah, é? A assinatura dele tem 3 pontinhos, E só pro cons- pessoal achar que era... Ele falou assim, só pro pessoal achar que eu sou maçom. E conseguiu alguma coisa. Não sei, aí eu não sei se deu certo, nem seu Gilberto, me conta depois. Boa. Eu sei que eu tenho uma história na minha vida que já me ajudaram. Na maçonaria, o pessoal me ajudou uma época, ô Vilela. Não sei se já contei isso aqui pro pessoal, não sei se já te contei isso. Quando eu era pequeno, eu ia viajar pro exterior. Tava eu, minha irmã, minha mãe e meu pai já tinha ido. Só Tá. que no nosso passaporte, tinha que estar os dois juntos, os dois pais, para poder tirar os filhos do país. E aí tinha um cara que tava levando a gente, que era amigo da nossa família, e ninguém nem sabia que o cara era maçom. Né? Quando chegou lá no aeroporto, eles bloquearam. Falaram, não, a gente só pode se o pai também estiver aqui junto para eles irem, né, para fora do país. Aí esse cara apertou a mão de um cara lá e conseguiu fazer com que a gente fosse no avião sem meu pai, velho. Então, Cara... a influência maçônica que esse cara teve. Não, o que meu pai fala é que no interior, cara, se você faz parte dessa comunidade, os caras se ajudam. Sim. Se você tá ruim, você tem uma padaria, os caras vão comprar dessa padaria pra te ajudar. Eles são uma comunidade, tipo os judeus também, que tem uma fraternidade, uma fraternidade. né? Isso nas camadas, né, mais visíveis, né? Exatamente. O problema é quando a gente começa a ir lá pra cima e ver o que os caras fazem oculto, que é o material que eu trouxe aqui hoje pra gente Tá bom. seguir. Pode seguir aí, diretor. A gente chegou Keanu na... Reeves Cara, então aí, também... olha isso. Aí a gente começa a vendo, né, Vilela, informações mais estranhas, assim. Por exemplo, a gente tem os Beatles ali. Você vê que 2 dos Beatles, na parte de cima, estão com a mão dentro da roupa. A gente tem Keanu Reeves fazendo o mesmo gesto ali da mão oculta. Príncipe E a gente Harry. tem o Príncipe Harry do lado de Melania Trump, fazendo o gesto já de uma forma mais perturbadora. Porque Que ele faz o- somou Faz exatamente a mão chifrada, diabinho, né? A mão chifrada. Aí ele somou, isso daí é uma mensagem que ele tá querendo passar pra alguém naquele momento, entendeu? Ele faz a mão oculta e, junto com a mão oculta, a mão chifrada. Se você conhece as histórias ou as teorias Ou ele tá que passando um envolvem... recado pra... O cara tá sendo chifrado também. Acho que é um recado oculto falando assim, ó, não quero falar nada, Ou pro mas Trump, né? é. Ou pro... Ou pro Trump, ó. Ou pra ela, tipo, o Trump tá te traindo, né? Pode ser também. Olha o Keanu Reeves novinho aí, né? O Keanu Reeves, você sabe de alguma coisa dele, de sociedade secreta ou não? Porque ele também é um cara que se mantém bem jovem, tá sempre hypado, né? Cara, a maioria E ele deles... é bem low profile também, né? Ó, pros caras conseguirem alcançar esse grau de sucesso, tá sempre aparecendo, sempre no poder, eles precisam estar fechados com essa sociedade, né? Eles precisam continuar. E uma das coisas que eles precisam fazer é seguir com seus rituais. Os mesmos rituais que a gente via ali nos arquivos Epstein são rituais que ainda são feitos hoje. Não é porque os arquivos Epstein foram vazados pro público Pois que isso é. acabou, entendeu? Então, Talvez as pessoas estão fazendo com mais cuidado só. com certeza, porque agora as pessoas já estão com os olhos abertos, assim, entre aspas, né? Ô, Luciano, põe aí o próximo, que a gente vai falar agora, ô Vilela, sobre um dos principais gestos que é feito, que muita gente leva como uma teoria da conspiração, mas na minha opinião, esse gesto não é uma teoria, cara. Tá. Eu tô falando do One Eye, que é o único olho. Provavelmente você já deve ter visto pessoas famosas posando para fotos, tampando um dos olhos, pelo Já. menos. Achei que era uma gracinha, assim, uma modinha, uma trend, não é? Não, é o que a maioria das pessoas pensam. E o que é? Mas na verdade, olha quantas pessoas a gente tem ali fazendo One Eye. esse gesto. Né? O One Eye é o principal símbolo. E não tem como falar que os maçons eles ficam com raiva de mim quando eu falo essas coisas, né? A gente viu pelo último episódio que a gente foi xingado de tudo quanto é canto. Exato. Mas quando a gente interliga todas essas informações,
você vê que, por exemplo, o Hidden Hand, ele tem envolvimento com a maçonaria. Certo. O One Eye também representa o olho que tudo vê maçônico. Ah, é? Esse daqui assim. Exatamente. Quando a pessoa faz esse gesto, E esse que tem o Papa fazer? Esse daqui, ó. cara, é mais ou menos a mesma coisa. Parece um negócio de tá? coruja, É, né? parece uma coruja. Porque a coruja também é um símbolo maçônico. Também, é associado. que é associado ao saber, né? Isso, a sabedoria. É. Então, e você vê que os papas fazem esses gestos. Porque é um gesto estranho pra você fazer, né? É. Você tirar uma foto fazendo algo... Cara, até não sei nem como é que ele fez direito esse... Não sei assim, se foi né? assim ou assim, É, né? então, Tem- acho que foi assim mesmo. É. Né? Então, quando a gente olha aí, você vê que é algo estranho. E isso aparece muito, cara, na indústria cinematográfica, no sistema religioso, isso aparece no sistema político, isso aparece na indústria da música. Do outro lado direito ali, a gente tem a Anitta, por exemplo, que é uma cantora brasileira, fazendo esse gesto, agora também é internacional, né? Fazendo o gesto do One Eye. Mas o mais interessante, para confirmar tudo isso que eu tô falando, né? Quando o Luciano descer essa imagem para nós, você vê que nos shows da Anitta, principalmente no passado, onde essas informações eram menores, você via Nossa, imagens claras do olho que tudo vê. É. Você consegue chegar por trás da Anitta ali, a gente tem a pirâmide com o olho que tudo vê, do outro lado você tem ela fantasiada ali no carnaval, com o olho em cima da cabeça. A mesma que estava fazendo o gesto do One Eye. Então essas Querem informações... ficar mais- Cara, você vê que depois disso a Anitta deslanchou. Olha aqui, o diretor. Agora o pessoal vai pirar, então. Isso daqui. E agora, hein? E agora, hein? E aí? Esse é um Como é que você explica mas isso aí esse pra é um nós? símbolo do meu livro de um dos Ah. personagens. Interessante, tem um significado. Tem um significado. Tem um significado. É. É. Temos perguntas aqui. Mande. Pergunta daqui da Roberta Vieira. Thiago, existe alguma Certo. teoria famosa que você já defendeu no seu canal, mas você não defenderia mais? Alguma Cara- coisa caiu por terra, né? Que alguma notícia, algum fato acabou descobrindo que era outra coisa. Olha, eu vou ser sincero que eu era meio cético com esse negócio de alienígenas. Mas depois de ver tanta informação, cara, eu ainda não acredito 100%. Tipo, você não acreditava, Eu não ainda acreditava. acredita, Exatamente. mas ainda não tá acredito. começando a ficar... Mas me aprofundando nisso tudo, você começa a ver um outro mundo bem diferente. Então, eu tô respondendo meio que de uma forma reversa, né, a pergunta dela, né? Eu penso assim, eu não acreditava nisso, mas quando você começa a se aprofundar nesses assuntos e você começa a entender algumas outras coisas que vão além, você começa a enxergar que realmente é um negócio muito, mas muito estranho, entendeu? E de acordo com o que eles estão querendo trazer aí pra nós, pode ser que essa história mude de uma forma completa, né? Então, eu acho que é isso. Mas pensando em alguma teoria em que eu acreditei e que eu já não defendo mais hoje, putz... Nossa, eu não consigo... Eu acho que eu acredito em tudo que eu defendo ainda, Vilela. Acho que eu não me arrependi de nada. É que tem coisa que você defende e tem coisa que você só fala, ó, dizem que é isso. Você não tá É, defendendo, você exatamente. só tá mostrando Mostrando. uma teoria maluca, né? Muitas delas. É. Às vezes eu nem acredito, mas aí eu falo, entendeu? Eu falo assim, ó, isso aqui é uma teoria, é o que É falam que nem o aí. da camisa da seleção. É uma Isso, teoria. exatamente. Não é que você acredita que É. fizeram um pacto, mas, pô, tem Exatamente. essa versão aí de que pode ser, né? Boa, exatamente. Ou tudo é uma grande coincidência, ou é uma piada. Por exemplo, as pessoas não entendem também que a gente às vezes coloca easter egg Sim. pra fazer piada só. Por exemplo, Sim. no Mundo Canibal, tem um ônibus lá que o Piologo colocou de zoeira 666. Não quer dizer que os caras eram satanistas, ou a gente é satanista. Foi só de zoeira, colocou 666 porque sabia que a galera ia ficar comentando, ó, 666 no ônibus, esse tipo de coisa, entendeu? Sim, sim. Eu fui um dia gravar um vídeo com um cara que ele tinha feito uma propaganda pra uma marca de chiclete e ele falou, cara, eu fiz a propaganda há anos atrás, tinha um olho que tudo vê com a pirâmide, tinha gente com a mão no olho, e ele falou, eu não sabia de nada disso. Às vezes é um inconsciente coletivo, né? Isso Então. daqui tá no inconsciente coletivo, você acaba Foi o que eu utilizando. falei pra ele. Eu falei, cara, então você recebeu essa informação de alguma forma, velho. Pois é, pois Porque é. é muita coincidência pra ser coincidência, né? Mas é interessante. É isso Tem aí. coincidência e tem sincronicidade, você sabe a diferença, né? Não, qual é? Coincidência é coincidência, todo mundo sabe o que é. Sincronicidade são coisas que parecem que são coincidências, Sim. mas tem uma conexão que vai além disso, que não é coincidência, aconteceu por algum motivo, entendeu? É sincronicidade. Caramba. Eu descobri isso porque eu tava saindo com uma garota, aí ela leva a amiga dela pra sair com o meu amigo, e ele tava tentando de todo jeito querer agradar a menina, né? Certo. E o diretor, escuta, a menina contando a história dela e tal. Aí ele falou, nossa, que legal, que coincidência. Ela falou, coincidência não.
Sincronicidade. Fechou o rosto e ficou puta, que o cara falou que era coincidência, acabou com a noite, assim, tipo, o cara quis se enturmar, falou, nossa, isso é coincidência, né? Ela contou uma coisa assim que, tipo, as coisas se alinharam, ele falou, nossa, mas é coincidência, né? Falou, não, sincronicidade. Fechou a cara, falou, não, você não sabe nada do que você tá falando, tudo isso aconteceu por um motivo e tal, cara, eu lembro disso, que eu queria tanto, cara, nunca mais ele viu a menina, cara. Então não falem quando você estiver saindo com uma garota, é sincronicidade, tá? Não é coincidência. Sincronicidade na próxima pergunta. Tem uma pergunta que conecta muito com o que vocês estão falando aqui, que é do Leonardo Farias. Você acredita que os artistas sabem exatamente o significado dos símbolos ou eles são apenas orientados pela indústria? Excelente essa pergunta, Vilela. Eu acredito que alguns deles saibam, mas eu acredito que a maioria deles façam os gestos ou símbolos por serem mandados por alguém. Eu acho que eles não têm a mínima noção do que realmente significa. Eles são tipo, apenas... fazem algum acordo, tem alguma coisa em troca, mas você tem que fazer isso. Isso, exatamente, exatamente. A gente teve, por exemplo, aquela Simone Biles nas Olimpíadas, nas últimas Olimpíadas que teve. A menina deu pirueta pra caramba, ganhou lá. Quando ela foi receber a medalha, entregaram um colar com um bode pra ela. E aí falaram assim, ela é o GOAT, né? Que é aquele lance do maior de todos os tempos, no caso ali da ginástica olímpica. Ela foi, vestiu ali, depois... Mas o bode tem outro significado também. Mas tem um outro significado. Então, às vezes ela não sabe. Ela acredita que aquilo ali representa também o maior de todos os tempos, como muitas pessoas acreditam, sabe? Então, eu que estudo sobre esses assuntos de símbolos, ocultismo, sociedades secretas, sociedades discretas, eu entendo o que significa isso. Porque quando você compreende que esses caras, eles são muito mais espiritualistas, eles trabalham muito mais no espiritual do que no físico. As pessoas aqui trabalham mais no físico, né? Mas os caras estão trabalhando no espiritual. Os caras estão utilizando aquela gemátria, por exemplo, que envolve numerologia. Eles estão falando palavras como mantras, eles estão fazendo símbolos e gestos como mantras. Agora, grandes líderes políticos, principalmente, esses caras eu acredito que eles saibam exatamente o que eles estão fazendo. Agora, atores, atrizes, cantores, cantoras, a maioria das vezes eles só são mandados ali por alguém, eles fazem sem nem questionar, né? Simplesmente eles fazem ali o que tem que ser feito e seguem com o que mandaram para receber em troca aquilo que eles querem, que é uma grana extra ali, eles querem aparecer mais na mídia, eles querem ter mais fama, sucesso, às vezes um pouco mais de poder, quem sabe, e por aí vai.